Olha, uma das coisas que é muito comum nós ouvirmos aqui no Nordeste é aquela frase, olha, fulano nem se salva e nem deixa os outros se salvar, certo? Se eu não faço, também ninguém faz. Pois é, essas são as frases que são oriundas de pessoas que chegaram naquele patamar absoluto da autodecepção, né? Ou seja, é abaixo autoestima. Mas o mais interessante é que algumas pessoas têm até talento, têm conhecimento, têm talento, conseguiram sucesso na segurança privada e na segurança pública e são tomadas de um certo medo, de um certo temor e tremor de que alguém atinja as suas capacidades, de que alguém atinja aquele lugar que ele atingiu, sem saber ele que se alguém atingir onde ele atingiu, isso é um sinal muito bom, porque com certeza ele está envolvido nisso, né? Um formador de equipes, nem que ele não queira, e de repente ele também, se o indivíduo chegou onde ele estava, ele vai ascender. O problema é que essas pessoas são muito inseguras. Você tem duas pessoas inseguras, você tem aquela pessoa que é insegura porque sabe que não tem talento, né? Não tem aquele talento oriundo, não tem a capacidade, não tem vontade de treinar, não tem vontade de estudar, não tem vontade de se preparar, e conseguiu adentrar numa determinada situação, numa determinada atividade da segurança pública ou na segurança privada. Se for no caso da segurança pública, conseguiu até passar no concurso, né? E no caso da segurança privada, tem a questão do currículo, a questão do network marketing e por aí vai. Mas então ele não é aquela pessoa extremamente dedicada, então ele tem uma baixa autoestima. A qualquer momento ele acha que alguém vai tomar o lugar dele. E ele, muitas vezes, ele não consegue perceber aquelas pessoas talentosas que estão entrando lá. Eu mesmo, em determinadas atividades que eu exerci como instrutor em certas instituições, algumas pessoas que tinham esse tipo de sentimento chegavam e diziam, não vamos colocar o Jorge para fazer isso não. E diziam isso, mas também não diziam assim, não, porque eu tenho algo melhor naquele momento para poder colocar no lugar dele. É claro que muitas vezes eu fui substituído por pessoas muito melhores que eu, isso acontece, isso é normal, isso é verdadeiro, contraditório é o que produz a verdade. Mas esses indivíduos, eles existem em todos os patamares da atividade da segurança pública e da segurança privada. Então você não consegue crescer ao redor dessas pessoas. E se de repente elas não conseguiram ter uma boa ideia e o colega tem uma boa ideia e ela está naquele mesmo barco, seja numa empresa de segurança privada, seja numa instituição da segurança pública, ela atrapalha totalmente aquele projeto. Nós temos muitos amigos no Brasil, instrutoras talentosos e talentosas que foram barrados e seus projetos boicotados, armadilhas, sabotagens feitas, nós sabemos disso, porque a pessoa não conseguiu chegar àquela conclusão, não conseguiu chegar àquele projeto, não conseguiu colocar em prática aquela ideia, e essa pessoa aí conseguiu e ele não suporta. Ou seja, se eu não faço, se não fui eu que fiz, essa pessoa não vai fazer. Existe no Brasil um pensamento muito complicado em relação à evolução. Essas pessoas, elas não suportam pessoas mais talentosas adentrando no seu ambiente, certo? Esse sentimento está agregado em muitos outros sentimentos. Outro dia eu li um artigo, tá certo? E anteriormente tinha lido outro artigo. Um se referia ao Bruce Lee. Algumas pessoas estavam dizendo, o Bruce Lee é muito famoso, chamado de o rei do Kung Fu, o pai do MMA. Mas se o Bruce Lee fosse vivo hoje, ele não teria o êxito que tinha no passado, porque o Bruce Lee, ele enfrentaria pessoas muito bem treinadas, ele enfrentaria pessoas que têm uma alimentação diferenciada, ele enfrentaria pessoas que têm um treinamento, que têm recursos científicos de treinamento diferenciado. Só que você está esquecendo de uma coisa. Se o Bruce Lee fosse um homem de 30 anos, 31 anos ou 33 anos, como foi quando ele faleceu, hoje, com a alimentação de hoje, com os recursos científicos de hoje, com a cabeça dele que está à frente ainda 100 anos, ele seria, com certeza, continuaria sendo, e seria muito mais do que o que ele é hoje. Em relação a lutar MMA, aconteceria com ele o que acontece com todo mundo. Ganharia e perderia, afinal de contas, é um esporte. Mas as pessoas não percebem isso. Disseram a mesma coisa recentemente, nós tivemos o falecimento do Pelé, o rei do futebol,
E algumas pessoas estavam dizendo, o Pelé teve feitos extraordinários, mas se ele jogasse hoje não faria isso. Se ele jogasse hoje, fosse jovem jogando hoje, com as mesmas tecnologias que a Confederação Brasileira de Futebol dispõe, o Pelé seria muito maior do que o que ele é hoje, certo? Então todas essas coisas aqui estão atreladas umas às outras, esse sentimento, eu não faço, você não faz. Se fulano estivesse aqui hoje, não faria isso. Se fulano estivesse amanhã, não faria isso. Todos esses sentimentos estão atrelados. Você tem que se olhar e perceber se você é uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Quando eu morei nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, eu percebi uma coisa muito poderosa lá. É que as pessoas, não importando a graduação, pode ser o gerente, pode ser um diretor, ele é capaz de fazer aqueles afazeres que as pessoas que estão no cargo mais abaixo dele, ou porventura não puderam fazer, aconteceu um problema, eles substituem tranquilamente. Foi um desses fatores que eu percebi, eles realmente vestem a camisa. Aqui no Brasil diz, você tem que vestir a camisa da empresa, não, lá eles vestem a camisa e exercem a função se for necessário. E a outra coisa que eu percebi, e quem morou lá e quem conhece os Estados Unidos, quem costuma ir para os Estados Unidos voltar, vai perceber a importância que eles dão ao trabalho de time. Eles não se preocupam se você tem um currículo bom. No sentido, ele tem um currículo bom, vai tomar o meu lugar negativo. Eles puxam você, eles te colocam no lugar onde você tem que estar, ou seja, crescendo, se desenvolvendo, e eles crescem juntos. Eles sabem usar os talentos. O rei do aço dos Estados Unidos disse que o sucesso dele acontecia devido a um fato. Ele sempre contratava pessoas mais inteligentes do que ele. Então, vamos nos libertar disso. Vamos entender que quando eu digo, se eu não faço, você também não faz. Você está se colocando no pináculo do saber e você está parando a sua empresa, você está parando o seu crescimento na segurança pública e na segurança privada, porque você não se agrega de pessoas valorosas. Pessoas que podem fazer com que você cresça. Pense nisso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte e toca o sininho. E vamos em frente na conduta de combate, na doutrina da defesa pessoal técnica.